Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui. Esse já é o de número 88. Caramba, eu vi que era 88 e tive que confirmar que era 88. Né? Eu sou o Alexandre, vocês já cansaram de me ver aqui, mas vão me ver mais algumas vezes pelo menos. Vai ficar passando o nosso Instagram aqui, então eu sempre peço para vocês seguirem a gente. Quem não segue ainda, só acompanha os episódios, aproveitem para seguir lá, que a gente vai vir com algumas novidades no próximo mês. Que eu nem sei que novidades são essas, eu tô inventando isso agora. Mas, né, é bom sempre lançar, porque daí vai ter que fazer alguma coisa. Não esqueçam de seguir a gente também, ou quem ouve bastante no Spotify, a gente tá lá no Spotify também, então se você não quer ficar gastando dados do YouTube, pode ouvir lá no Spotify, que daí é só o áudio, é mais tranquilo, mas não deixem de acompanhar a gente. Então eu sou o Alexandre, eu vou conduzir essa conversa hoje com o estúdio, é estúdio ou não? Estúdio Arkit. Isso. Ninguém sabe se fala junto ou separado. Arkit. Arkit. Tá resolvido. Então, muito prazer receber vocês aqui. Prazer. Tô curioso pra gente ter essa conversa. Acho que vocês estão um pouco ansiosos, né? Sim. Mas só um pouquinho, assim, né? Vai ser tranquilo. Se vocês querem se apresentar, então, falar um pouco de vocês, de vocês primeiro, depois a gente fala do escritório. Tá, eu sou Karina Renata, eu tenho 34 anos, Renata 33. Acabou de fazer 34. Tá? É verdade. Esqueça que foi semana passada. Nós somos colegas desde a faculdade, né? Então, a nossa trajetória de sociedade começou já na faculdade. Eu na verdade, estudava um ano antes da Renata. E então eu fui para a Austrália, fiquei um ano lá, tranquei a faculdade. E quando eu voltei, eu parei na sala dela, a gente tinha amigos em comuns, então a gente começou ali a ter uma sinergia legal ali de amizade, né? Uhum. E depois eu fiz intercâmbio pela arquitetura para Madrid, eu estudei 6 meses lá, Renata em Ferrara, né? Na Itália, na mesma época. Durante a faculdade. Durante a faculdade, a gente foi com bolsa para lá estudar. E a gente até chegou a viajar lá na Europa juntas, né? A gente foi pra Londres juntas, né? A gente foi pra Londres juntas, verdade. E quando a gente voltou, já era período ali de TFG, de se formar e tal. Então a gente acabou repondo matérias e tal, tudo juntas. E a gente acabou se juntando bastante nessa época. E nesse último ano de faculdade surgiu o nosso primeiro projeto juntas, né? E foi, acho que foi do teu cunhado, né? Que era uma clínica de depilação a laser em Joinville. E a gente não tinha a mínima noção do que a gente estava fazendo, mas a gente topou fazer. A gente não sabia o que era luminária de sobrepor. Não, eu lembro que a gente não sabia o que era luminária de sobrepor, o que era de embutir, o que era fogo. A gente se jogou. A gente não sabia nada, mas a gente fez. A gente foi até Joinville, né? A gente fez tudo. E até que ficou bonitinho o projeto. Assim, continua meu cunhado, tá tudo bem. Vocês tinham acabado de se formar ou tipo, ele veio assim no finalmente? A gente ainda era estudantes quando a gente fez esse projeto de interiores. E foi quase se formando já, ou não? Quase se formando. Acho que foi quase se formando, né? E também assim, a gente fez Como uma que parte é um portfólio mais... quase se formando, né? Porque daí você já começa... Era zero, né? Não tinha. Foi na raça. E a gente fez assim a cereja do bolo também desse projeto, né? Então foi um primeiro projeto pra gente começar a entender como que funcionava, sabe? Mas foi legal, assim, o cunhado dela, né, confiou na gente, sabia que a gente era estudantes, enfim, e a gente topou, assumiu, fez. Nossa, deve sido muito louco, né? E rolou uma sinergia boa entre nós duas. Na época eu trabalhava num escritório grande de arquitetônico, de incorporação e tal, e a Renata num escritório de interiores. E pós-formada, a gente continuou nesses escritórios por uns 2, 3 anos, né? Mas sempre que surgia projetos por fora, a gente acabava fazendo juntas. Porque acabou dando ali um match legal entre nós duas. E até que chegou um período que a gente começou a ter um volume de projetos em paralelo que não comportava mais a gente estar trabalhando em escritórios paralelos, e a gente acabou partindo de vez pro Estúdio Arkit. Mas o primeiro, então, foi essa clínica... Foi essa clínica. Mas pelo menos vocês sabiam que era um parente, né, basicamente. Não era de sangue, mas era um parente. E ele poderia entender que vocês estavam estudando lá e tal. Tem os dois lados da responsa, né? Ele deu essa oportunidade pra gente, mas a gente também queria mostrar que sabia fazer e que ia dar tudo certo, né? Então... Exato. É que a faculdade é um mix de muita coisa que você vê ao mesmo tempo, né? Sim. Então, tipo, é 1 milhão de informações que provavelmente, sei lá, talvez uns 30, 40% você nem use.
porque às vezes não... Sei lá, ou é muito antiga a informação, ou é urbanismo, sei lá. Eu sempre falo meio mal do urbanismo, que me perdoem quem... É que é muito pouco, são muito poucas pessoas que continuam, né, com o urbanismo. Acho que é importante você ter essa noção para quando você for projetar bom, né? alguma coisa, você saber, né, conversar com o entorno e tudo mais. Você tem que ter essa noção de urbanismo, mas é muito pouco profissional que continua fazendo projetos de urbanismo. Né? É porque o urbanismo acho que foca bastante, tipo, talvez, né? Posso estar falando besteira, mas a prefeitura, coisas assim, né? Licitações. Ou escritórios específicos, porque se abrir um escritório de urbanismo, putz, você gosta pra caramba disso, mas vale a pena pegar carona em quem já tá bastante tempo no mercado e entender ali e tal. É um mercado bem fechado também, né? E vocês, tendo, por exemplo, você trabalhou no escritório arquitetônico, isso, né? E daí o teu era mais focado em interiores. Essa junção foi boa para as experiências também, provavelmente. Foi. Hoje a gente é 99% focado em interiores. Né? Esses longos 9 anos juntas nos levaram ao interiores. Mas a gente, ao longo desse tempo, fez bastante arquitetônico, até, né? A gente fez algumas casas, alguns projetos, estudos de alguns edifícios. Arquitetônica é chato pra caramba. Eu já falei isso no podcast, mas não tem... tem criatividade, claro, né? Porque você tem que pensar como vai ser aquilo lá no futuro. Mas interiores chamam muito mais atenção, né? Interiores, ele é gostoso. Você ousa pra caramba, né? Você consegue ousar bastante, né? Quem achar que não, duvido, vem aqui me provar. Que não dá pra... Porque no arquitetônico você consegue inventar bastante coisa, mas o interiores é infinito, basicamente, né? Exato. Piso, tem só 50 milhões de tipos de piso pra todas as aplicações do mundo. Mas como eu vinha de um escritório 100% focado em arquitetônico, grandes incorporações e tal, eu tinha zero noção de interiores. Então eu aprendi com a Renata. A Renata que... Eu já estava fazendo tempo nesse escritório de tipo, isso aqui é uma poltrona. Eu não tinha noção de desenho de marcenaria, de detalhes técnicos de interiores, sabe? Eu era bem, né, no macro. Então, acho que foi importante ter essa visão, mas eu realmente... A gente começou o Arkit bem... Não é a palavra imatura, mas a gente começou cruas mesmo, assim. A gente tinha... A gente se jogou. A gente se jogou. Então, o Arkit, ele cresceu junto com a gente. A gente não foi arquitetas que, né, trabalhou anos e anos em outros escritórios, adquiriu experiências, e daí resolveu abrir o Estúdio Arkit. Não, o Estúdio Arkit, ele foi se desenvolvendo e crescendo com erros e acertos junto com a gente. Então... Mas isso é legal, né? Assim, tem as duas fases do mercado. Tem gente que opta por primeiro mega se especializar, não, vou fazer 10 anos de estágio, ou vou trabalhar em escritório por um tempão, depois fazer especialização, blá, 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 daí vou montar o escritório. E tem gente que vai antes e aprende no percurso. Mas tem os dois lados da moeda, né? Porque se, às vezes, uma especialização, ou várias especializações, não vão te dar o background que você precisa, ao invés de estar lá na obra... Não, a gente aprendeu na porrada mesmo. Porque daí você faz uma cagada, você sabe que aquilo lá vai ficar marcado na tua vida, é uma cicatriz, né, basicamente. E daí aquilo lá vai ficar, e nos próximos projetos garanto que não vai acontecer. Exato. A gente aprendeu muito com isso. E sabe o que eu queria dizer? O melhor é que a gente começou nosso escritório de arquitetura na faculdade, e daí era eu, a Ká e uma outra amiga nossa que virou DJ. Então é ótimo, uma arquitetônico, uma interiores e uma que virou DJ. Se desse tudo errado, tinha festa. E a gente falou assim, vamos abrir aqui nossa... É verdade. Começou em 3, então. A gente começou, mas assim, a Lu... Não, foi só um projeto que ela participou. Foi assim, um projetinho que ela participou, daí hoje em dia ela é DJ já desfocou. até hoje. Ela é DJ até hoje. Entendi. E vocês não se arrependem de ter seguido a carreira de DJ também, ou não? Podia ser, né? Ser da balada, tamo fora. Mas em relação à arquitetura, vocês sempre... isso foi o curso dos sonhos? Não, sempre quero arquitetura e tal, ou não? Eu confesso que desde criança, assim, eu já gostava de ver os programas na televisão, eu via bastante coisa de arte, eu gostava de desenhar. O que me levou a fazer arquitetura foi o desenho. Eu gostava muito... o desenho mesmo? Eu gostava. Não que eu desenhe muito hoje. Não. Não? Tipo... Não, eu acho que é fundamental você ter a noção do desenho, você gostar disso, você saber fazer isso. Mas pra entrar na faculdade, assim, tipo... Não? Porque eu vi muita gente falando que... eu não sei desenhar, então eu não vou fazer arquitetura. Mas é bom ter uma base, né? É bom ter uma base, os primeiros anos...
tem bastante desenho, mas eu acho que vai aprendendo durante a faculdade também, e pega um pouco o jeito do desenho, sabe? Acho que você tem que se dedicar ao que você está disposto a fazer, né? Então, lógico, você fazer arquitetura, você tem que saber desenhar, né? Não tem como não. Isso é a base. Só que você vai aprendendo. Mas né? se você estiver disposto a aprender. Isso, disposição, essa é a palavra. Acho que a disposição é. Porque você vai aprendendo durante o curso, né? Tipo, Exato. Senão você não precisaria de curso também, né? Exato. Você só. Não, você é arquiteto, pronto. Mas assim, o que me levou a fazer arquitetura foi o desenho, foi esse lado que eu sempre gostei de artes e tal, mas durante a faculdade você vê que tem uma infinidade de coisas a mais do que isso, de coisas mais técnicas e tal. E bate arrependimento ou não? Não. Caramba, o que eu tô fazendo aqui? Lógico que a gente, né, no decorrer da nossa carreira tivemos nossos altos e baixos, né? Momentos que a gente ficou desanimada, outros que a gente, né, tá muito feliz, muito orgulhosa da nossa trajetória. Mas arrependimento, não. Até porque é a única coisa que eu sei fazer. Eu não sei fazer outra coisa. Só pra ser DJ, tem que aprender do zero. Não, e assim, depois de 9 anos de escritório, a gente tem um amor. Tipo assim, é um filhotinho, assim, né? Então, a gente já tem muita sintonia, né? Só pra você ter uma noção. A Cá me mandou assim, Rê, com que roupa a gente vai? Eu tô com uma blusinha preta e um blazer xadrez. Eu falei, Cá, não. Vou ter que trocar de roupa. Eu tirei o blazer, né? Porque senão ia parecer que a gente ia fazer uniforme. Assim, a gente já tem uma sintonia. E a gente tem muito amor pelo escritório, e toda vez a gente tá sabe, querendo crescer, indo atrás de alguma coisa nova. Então, isso vai impulsionando a gente a querer mais e fazer dar certo. Eu acho que o legal de você empreender, você ter uma empresa, é essa busca constante por crescimento, né? Por você não tá... Lógico, se a gente vê há 9 anos atrás como a gente era e como a gente tá hoje, a nossa trajetória é linda. A gente cresceu muito onde a gente tá hoje, né? E os tanto em nível projetual, evolução de projeto, como de empreender mesmo, como empresária, maturidade pessoal, tudo. Mas se a gente está satisfeita com hoje... Estamos num momento legal, mas a gente sempre quer mais. A gente sempre quer crescer, sempre quer... Ficar na zona de conforto ferruda, né? Então eu acho que isso é o bacana do empreender, assim, né? O complexo que todo mundo fala, acho que vai permanecer por isso com bastante tempo, é que a faculdade, ela te dá um leve conhecimento, só que é na porrada, na obra lá, quebrando a cabeça, errando o projeto, cliente chato, eletricista, não sabe fazer. É uma realidade completamente diferente da faculdade. Eu vejo que muito assim, quando a gente iniciou ali o nosso escritório lá em 2015, a gente precisava estar muito dentro da obra, a gente precisava revisar as coisas 3 vezes, a gente precisava fazer reunião com todos os fornecedores. Hoje a gente já tem uma base e a gente sabe que quando dá um problema a gente consegue resolver de X, Y ou Z forma. A gente não fica mais... Antes, né, um tempão atrás dava um problema, a gente não dormia, a gente ficava preocupada. Hoje em dia a gente sabe que obra dá problema. O importante é resolver, tudo tem solução, né? Tudo Exato. tem solução. A não ser que você construiu no terreno errado. Daí, assim, vamos dizer que seria um pouco mais complexo. Mas dentro das nossas coisas sempre tudo teve solução e a gente conseguiu já entender como que funciona cada processo e assim, bem isso, né? Tudo na tentativa ali, né? Como que funciona o processo da marcenaria, como que funciona o processo da obra, como que funciona o processo assim, do cliente. No começo do escritório, eu e a Renata, a gente fazia tudo muito eu e ela. A gente ia pra obra juntas, a gente tinha, né, reunião com 1 milhão de fornecedores tudo antes junto. de executar a coisa junta. Porque como a gente ainda era cruas, a gente sabia que uma poderia corrigir o erro da outra, né? Então, às vezes, eu não enxergo uma coisa na obra que a Renata enxerga. Ela é mais detalhista, ela enxerga uma coisa ali, eu sou mais macro. Então, eu enxergava coisas mais gerais. Então, a gente sabia que a gente tava... Não é uma certa perda de tempo, mas a gente tava fazendo ali a função de uma pessoa em 2. Mas ganha experiência em dobro também. Mas a gente sabia que era um mal necessário para hoje, né? A gente tá colhendo esses frutos de que cada uma tem a sua função na empresa e hoje a gente criou essa confiança e
essa maturidade por conta de tudo isso que a gente fez lá atrás, sabe? Então, foi porque bem importante. Esse é um investimento que, se fosse feito agora, por exemplo, daí já não daria muito certo, Exato. né? Porque agora não dá pra gastar o tempo das duas fazendo todas as funções. Então, pegou a bagagem, dividiu o conhecimento. Exato. Porque hoje, não sei, pode ser percepção ou não, mas vocês cresceram lá no escritório e tal. Hoje em dia, o tempo tá mais curto, parece, né? Com certeza. Porque se forem eu vou ter reunião com 3 fornecedores hoje. Vai as 2, matou a semana. Matou a semana. Você não consegue fazer mais nada. Não, a semana acaba assim, né? Não, e quando a gente começou lá em 2015, estava começando o Instagram, né? Não era assim uma coisa que a gente gostava de usar o nosso tempo, a nossa energia para mostrar um pouco do nosso trabalho lá. Então agora tem mais coisas que a gente precisa fazer dentro do escritório. Tem setores novos dentro do escritório. Então tem isso assim também, né? Não, mas o bom é que vocês entenderam isso, né? Porque eu acho que hoje tem muita gente que ainda não entende. Tem a piadinha do marketing digital, se você não tá na internet, você não tá. Você não existe, você não funciona. E isso vai acabando agregando setores e pessoas e expertises, né? Porque vocês têm que entender como é que funciona mais ou menos cada parte ali e saber onde que vocês vão focar a energia. Sim, exato. Senão, putz, não, vou deixar meu LinkedIn top. Então, mas talvez não é bem essa estratégia. Não, hoje quem não tá na mídias não existe, né? Acabou, né? Acabou. Eu confesso que eu demorei pra concordar com isso. Porque eu sempre fui da linha assim, a pessoa é talentosíssima na profissão dela, mas ela não manja de mídias e às vezes ela não tem o espaço dela no mercado por conta disso. E eu acho isso uma tremenda uma injustiça, porque às vezes tem pessoas que são um avião em mídias sociais, não são talentosas e estão tendo 1 milhão de projetos mais do que aquela outra pessoa que não investe lavando nisso, roupa suja, gente. É assim mesmo, ó. Marquem quem vocês sabem que são ruins na profissão, mas tem Instagram top. Não, tô brincando. Não, mas eu confesso que eu demorei pra assimilar tudo isso e concordar com isso, todo mundo tem alguém que sabe e fala, ixi, mas isso aí... Tem. Mas é uma pessoa super despojada e tal. É que sempre tem que ter um equilíbrio, né? E tem a gente na arquitetura, a gente tem muito óbvio, da qualidade, do projeto, etc. Mas tem muita empatia com o profissional. Então isso também é muito bom de ter sócia. Porque a Cá, ela tem um jeito de olhar, que tem alguns clientes que entendem mais, né? Que entendem mais desse jeito. Tem outros clientes que já vão mais pela minha vertente. Então é legal isso para os clientes, para também eles perceberem que a gente consegue entender o todo deles dentro do escritório, sabe? Então isso a gente já agrega muito valor, assim. Não, isso faz uma diferençona, né? Porque o cliente ele tem que se sentir confortável enquanto ele tá fazendo. Primeiro que nunca é um negócio, um detalhe, é sempre um projeto, é sempre um sonho, um desejo, uma vontade, né? Então ele tem que se sentir muito confortável. E essa empatia eu acho que vai deixar ele, a família ali... tranquilo, da mesma forma que vocês dormem, eles também. E eu acho que as mídias, principalmente por isso, ela é fundamental hoje para validar na hora da escolha do profissional, né? Então, eu sempre falo, o meu marido é médico e ele não tem perfil profissional, assim. Mas eu vejo quando eu vou marcar um médico, eu sempre entro no Instagram, digito lá o nome. Não que eu deixe de marcar com a pessoa por conta daquilo, mas eu valido a minha escolha pelas mídias sociais. E a chance de você olhar, não tá lá, ou sei lá... E você acha meio esquisito, né? Mas tem outro aqui... Então, esse você já perdeu. Então... Exato. Então, além de você conquistar hoje clientes pelas mídias sociais, eu acho que é importante por conta da validação do teu escritório, da tua marca, né? É que hoje não tem mais o tipo, deixa eu mandar um flyer com os meus projetos. Portfólio. O portfólio é Instagram. Ou até o site, né? O pessoal pode me corrigir se estiver errado, mas às vezes talvez o cliente olhe no Instagram e não olhe o site. O nosso site tá lá em construção até hoje. Então a gente foi reformular, ele deixou em construção. Uma mega construção, Porque hoje em dia as pessoas entram no Instagram pra ver, né? Virou um meio de comunicação e marketing pra esse meio da arquitetura muito gigante, né? É absurdo. Porque você tem várias ferramentas que vocês podem usar a favor, tem coisas que vocês sabem que não podem fazer, ou coisas que os clientes gostam de ver.
Enfim, essa validação é muito importante saber o que faz sentido lá dentro das redes sociais. Que não é simplesmente, não, vou ficar vendo o feed aqui então, vou ficar postando stories nada a ver. Exato. Não agrega, né? Tem que entender como a ferramenta funciona. Da mesma forma, projetos, né? Alguém falou alguma vez, agora não lembro, mas tipo, eu detalhava tanto o projeto, tanto, entregava um caderno tão grande pro cliente. Quando eu percebi que eu tava gastando todo o tempo da minha vida, o cliente tá cagando pra aquilo, eu comecei a diminuir aquilo, ganhar tempo, daí eu comecei a investir em rede social e tal. Não tô falando que nada é certo, errado aqui, cada um é cada um. Não, mas tem que ter um equilíbrio. Tem que entender o que faz sentido pra vocês lá, como escritório, sócios, funcionários e tal, e o que não faz sentido, porque às vezes o investimento pode estar sendo feito totalmente errado, né? Com certeza. Pode ser até em rede social. Às vezes, estamos postando só um negócio que não tem nada a ver e que não tá captando o cliente, né? Que não tá tendo Exato. E eu acho que também dentro disso tem muito uma questão, assim, da percepção do cliente, por exemplo, assim, é uma coisa que a gente sempre fala de iluminação. Tem cliente que fala assim, eu quero bem iluminado, mas o bem iluminado pra ele é meia dúzia de luz. O outro cliente, o bem iluminado pra ele é luz pela casa inteira. Então, assim, então até nessa parte de detalhar, antes a gente tem que ter uma percepção e conversar muito bem com o cliente pra ele entender isso. Então, às vezes, pode ser isso, né? Detalhar da forma como tá na nossa cabeça e a gente gostaria de conduzir o projeto, mas a gente sempre tem essa validação do cliente, né? A gente sempre tem uma conversa bem extensa e vai na loja de iluminação e mostra pra pessoa conseguir entender e visualizar o que funciona pra ela. Não tem nada absoluto, né? O que é uma iluminação boa pra mim não é pra você e assim vai, né? Por isso que é complexo, né? Porque cada projeto é uma experiência nova. Porque tem um cliente que é mais exigente na iluminação, o outro que é uma pedra top, o outro que é um mobiliário, não, o outro é tapete. Não, para meu foco é a obra de arte. Então, cada um você vai aprendendo um pouco mais. Claro que eu acho que a média de clientes vai ser mais ou menos a mesma, mas tem o cliente que é fanático por alguma coisa, ou não, eu tô disposto a gastar mais em mobiliário, em sofá, do que no resto das coisas. Daí você vai conhecendo esses mundos, né? Com certeza. Isso a gente faz tenta ter a gente tem a nossa linguagem nos projetos, mas sempre tem que ter esse equilíbrio com a exigência de cada um, né? E vocês estavam comentando antes, vocês têm estilo, alguma coisa assim? Porque estilo é relativo. Não é estilo, também, né? Mas uma forma de executar... Eu e a Renata, a gente sempre tenta transmitir nos nossos projetos e deixá-los atemporais. Então, a gente tem um pensamento, assim, que o cliente ele tá investindo ali um bom dinheiro num espaço, num projeto que ele quer que perdure por alguns bons anos, né? Então, a gente tem essa ideia de que esse projeto ele tem que ser atemporal, né? Ele tem que durar por bons anos, ele não pode ser só um modismo ali de 6 meses e depois, né, não vai condizer com o momento que ele está vivendo. Então, a nossa base dos projetos, elas são sempre neutras, mais cleans. A gente costuma colocar bastante materiais naturais, que são materiais que são sempre atemporais, né? Eles não saem dos modismos. E a gente costuma colocar os modismos, coisas mais diferentes e tal, em coisas mais pontuais, nos objetos, num tecido diferente na almofada. Que podem ser alterados, que são passíveis de mudança de uma forma mais tranquila, assim, né? Então, a gente tem muito essa linguagem que acaba transmitindo, assim, a nossa cara nos projetos, porque a gente sempre acaba sugerindo esses mesmos materiais naturais. Pra deixar mesmo o projeto atemporal. Exato. Uma dúvida que surgiu agora, que eu não sei se é polêmico ou não, mas todo ano tem uma cor do ano, né? Que o pessoal lança. Não sei, é a Souvenir que lança? Quem que lança isso? É a Pantone. A Pantone. Essa cor, ela não é atemporal, né? Então, se eu pintar a casa inteira... Exato. Lasquei. Porque daí Lógico, tem as suas exceções, né? Tem pessoas que falam, eu quero um projeto com a minha cozinha com a cor do ano. E a gente respeita isso. Vamos deixar o cliente ser feliz também. Você vai amarrar e fala, não, eu só faço projetos neutros, atemporais. Procura outro, tá aqui, ó. Mas a nossa linguagem, se o cliente nos permitir, é sempre essa base mais neutra com as coisas mais diferentes, coloridas e tal,
nessa cereja do detalhes bolo, ali. nos detalhes. É porque isso todo mundo muda, né? Se a gente não consegue ficar talvez 30 anos no mesmo lugar e não querer mudar nada, né? Eu acho que não. Então você muda, só que você não consegue mudar todo o macro, né? Tipo, vou mudar o piso, então. Vou arrancar paredes. Pô, se for isso a cada 2 anos, tá ferrado, né? Pelo amor de Deus. Então daí esses detalhes fazem essa diferença. Com certeza. E a gente também a gente preza bastante pela funcionalidade. Então, a gente não é aquelas arquitetas que faz o projeto pensando na capa de revista do nosso portfólio, assim. Lógico que, né, a gente sempre quer transmitir nossa linguagem e a gente Logo que vem naturalmente. A gente tem os nossos princípios, os nossos conceitos que a gente transmite para todos os projetos, mas a gente pensa muito no funcionamento daquele espaço, no dia a dia do cliente, na rotina daquela pessoa, que a pessoa que vai viver lá. Então, ela tem que estar feliz com aquele espaço, aquilo tem que funcionar bem para ela, né? Isso é complexo, porque às vezes a pessoa não tem essa rotina, talvez, né? E vocês acabam impondo uma rotina nela. Então entra a situação da iluminação que a Renata falou. Quase todos os arquitetos não gostam de iluminária embutida no teto. Se possível, a gente faria tudo sem iluminação, tudo iluminação indireta. E hoje vocês sabem diferenciar bem certinho daí, fica algo muito conceito, muito legal, muito bonito. Mas a maioria dos clientes não entendem isso. Gostam de uma iluminação. Isso é muito pessoal, né? Gosta de uma iluminação mais difusa, de uma iluminação direta. De mostrar, né? Tipo, de explicar pro cliente, às vezes, o que uma coisa faz que a outra não faz. Exato. Né? Então, assim, tem coisas que a gente mostra, a nossa sugestão, mas se para o cliente aquilo vai funcionar melhor no dia a dia dele, a gente tenta misturar isso com o nosso projeto ali para funcionar para ele. O cliente já para ele chegou... ser feliz também, né? Exato, né? E já chegou o cliente para falar assim, quero que vocês façam a iluminação do jeito que vocês acharem melhor, porque eu acho que vai ser bom para mim. Porque o cliente, na maior parte das vezes, ele é mais ou menos leigo, né? Sim. Não, eu gosto mais ou menos desse tipo de coisa, mas daí vocês não entendem, na verdade. Lá, Porque daí iluminação indireta, eu acho que tá começando, não sei se tá começando, mas tá crescendo pra caramba, saindo coisas do teto, indo pras laterais e pro piso, talvez. E isso, às vezes, os clientes não sabem como que funciona. Você fala, iluminação indireta. O que é iluminação indireta? Não, é assim, assado. Que daí entra o papel de consultoria. Com certeza. Ali, né? Não, a gente sempre leva eles para mostrar no laboratório como que funciona. E, né, e a gente dá a nossa sugestão, que seria o ideal. Mas se o cliente quer ali... tem uma particularidade ali, quer mudar, quer colocar algo diferente. Sempre adapta. Ele foi avisado, a gente expôs a nossa sugestão, né? O que a gente acredita ser o melhor para ele, mas se mesmo assim ele prefere seguir por outro caminho, a gente não é intransigente de falar, não, a gente não vai colocar isso. Só se for uma norma, uma lei. Exato. Não vai ter escada em casa, só uma corda. E eu acho que uma coisa que é importante é que, assim, a gente mostra pro cliente na loja, vamos supor, a iluminação, ou seja lá o que for, mas quando tá no ambiente da casa dele, é diferente. Então, ele só vai realmente descobrir aquilo quando tá na casa dele, instalado. E os clientes têm ficado muito felizes com os resultados, assim. Então, a forma como a gente tá levando, sabe? Às vezes até a pessoa fala, nossa, porque assim, às vezes você vê na loja de iluminação um pedaço assim da iluminação, lá na tua casa é diferente. E a pessoa fica, nossa, mas achei até que ficou melhor do que eu tava imaginando. Então é legal, assim, a gente ir percebendo os caminhos, o que tá na cabeça de cada pessoa, sabe? Sim. E é legal essas questões de criar rotina no cliente, que vai imaginar, o cliente nunca teve máquina de lavar louça, por exemplo. A gente tá com uma cliente agora que ela não usa micro-ondas. Não foi combinado isso aí. É verdade. Ela não usa micro-ondas, porque ela não gosta de comida requentada. Ela não usa lava-louças porque ela não confia na lavagem da louça, então ela mesma gosta de lavar. Aí, que tem uma galera que faz, que limpa até... Não usa filtro de água, só filtro de barro. Então a cozinha dela é já, tipo, sem quase nenhum eletrodoméstico. Pra gente até é bom, né? Porque sobra bastante espaço. Fica uma cozinha bem clean. Deu pra brincar bastante na cozinha dela. E tem clientes que provavelmente às vezes são assim e querem
incorporar isso, né? Tipo, não, eu não uso micro-ondas, mas eu quero micro-ondas. Eu não uso máquina de lavar louça, mas eu quero. E às vezes não sabe usar e tal, acaba incorporando isso na rotina, porque Exato. se ele tem um costume de, vou lavar a louça e tem um escorredor de louças, vou deixar lá, e agora não, agora vai ter uma máquina de lavar louça. Então ele vai ter que aprender a usar esse tipo de situação, porque não vai ser a mesma cozinha. Né? Vai ter um espaço maior ali para colocar uma máquina de lavar louça. E daí acaba criando novos hábitos no cliente. Com certeza. Também, com iluminação certeza. também. Acho que tem gente que sai de apartamento e vai para casa. Ou vai para casa, sai de casa e vai para apartamento. Daí vai mudar o contexto. Não tem iluminação externa. O que você quer deixar iluminado quando sair de casa. Mas não precisa, porque daí agora é apartamento e tal. Exato. Muda bastante isso, né? Muda. E cabe a nós... né, explicar e fazer eles entenderem essa nova rotina também, né? Faz parte. Então é tudo um equilíbrio, disso. né? Essa parte de explicar tem que ter bastante bom senso, né? Exato. Porque não é simplesmente só o briefing e o papel ali, desenhar o projeto, tem muita mudança no meio do caminho que o cliente não faz ideia do que é, então, explicando pouco a pouco, não é assim, não, mas esse sofá é melhor, Exato. ou esse tamanho aqui vai ser melhor, porque senão você não vai passar aqui e tal. Não, e muitas vezes o cliente, ele aprova o projeto lá pelas imagens, pela planta, com as cotas, mas ele não fica analisando ali os mínimos detalhes, né? Então, cabe a nós entender a expectativa dele, o que ele está querendo com aquele projeto e explicar todos os pontos principais para ele realmente entender. E muitas vezes até eu e a Renata, a gente pega fazer um novo layout num espaço, a gente chega a colocar às vezes o layout em fita crepe no chão, assim, para o cliente visualizar como realmente vai ficar o espaço dele, porque às vezes em planta ele não consegue visualizar aquilo e entender efetivamente como que vai funcionar. Então a gente acaba isso até é indo... importante isso, né? Ele entender como que vai ficar ali, ter a sensação. E às vezes pelo 3D dele. é tudo bonito e tal, mas eles não conseguem enxergar essa funcionalidade, né? Então a gente acaba também indo por... usando outros artifícios para explicar eles e eles ficarem a par do máximo possível. É que na planta, né? Às vezes, vai ter um sofá, o pessoal vai achar que eu sou viciado em sofá, mas é que o sofá é um negócio grande. Se você desenha ele no chão, você vai ter a noção, o cliente vai ter a noção de profundidade lá. Exato, às vezes ele quer porque quer um sofá retrátil, que é aquele trambolho, né? Que a gente não gosta muito. E daí a gente vai lá, coloca no chão com a fita crepe. Uma caçamba aqui, é um negócio gigante. Porque às vezes o cliente fala, não, mas coube, eu acho que tá bom pra mim. Exato. Vida segue, né? Tá no projeto. E tá tudo bem, daí, entendeu? Foi explicado, a gente explicou, deu os prós e os contras, e mesmo assim o cliente quer, a gente não é né, intransigente, assim, não vai colocar. Falaram, é o cliente que vai morar lá, né? Ele tem que ser feliz. Ele tem que ser feliz, ele vai ter que se adaptar. Se ele, por mais que tenha ficado pouco espaço, ocupou mais espaço que deveria, ele aprovou, tá ok. Exato. Assim. Depois se quiser mudar também, né? Aí é sacanagem. Mas entra na percepção, né? Uma coisa que é enorme pra mim pode não ser enorme pra ele, né? Cada um pensa de uma forma, né? Isso a gente estava comentando antes aqui que vocês estão com 2 estagiários novos. Tem duas arquitetas. Não, 2 estagiários. Que ainda são menores aprendizes. Menores aprendizes. A famosa maternidade. A famosa maternidade que não ensinam na faculdade também, né? E não ensinam como conciliar o trabalho com a maternidade. Vocês duas são filhas que vocês têm? Minha é menina e da Karina é menino. E vocês tiveram na mesma época, né? Que vocês estavam comentando. Um ano de diferença, né? Eu tive o meu, a Renata engravidou. Não, você engravidou, já tava grávida, né? Ou não? Não, já tinha nascido. Já tinha nascido, né? Foi próximo, assim, né? Então a gente emendou uma com a outra, assim, né? E veio pandemia junto. Então foi um período bem conturbado, assim, porque a gente não imaginava a demanda que é a maternidade. Eu lembro até hoje, você, um pouquinho antes de você ter a Manu, você falou assim, não, cara, o financeiro deixa comigo. Porque eu vou parar uma semaninha ali, mas depois o financeiro eu já consigo controlar. Mas não tem como. Hoje em dia a gente viu que realmente é um período muito conturbado, assim. Então a gente errou bastante nas primeiras maternidades ali, da forma de
expectativa mesmo pro trabalho, porque a gente não consegue abraçar o mundo, expectativa né? e realidade, né? Porque Exato. é que você sempre acha que consegue resolver. Não, vai sobrar uma meia horinha aqui, eu já consigo arrebentar. Você eu tá faço um monte de morta, coisa. você não dormiu o dia inteiro, a noite inteira. Então, é um período conturbado, assim, o comecinho ali, né? Mas hoje a gente já se estruturou melhor, sabe como lidar, né? Provavelmente em breve a gente também vai ter mais um. Então hoje a gente já sabe como equilibrar melhor essa fase. E eu acho que assim também, a gente... Erro de gravação, Ana, erro de gravação. É isso aí que vai virar o corte. Nossa, isso aí que vai ficar mesmo. Tá, peraí, o que eu ia falar? Esse negócio de filho? Peraí, a gente ia falar maternidade. Você tava falando de maternidade. Não, eu ia falar alguma coisa de filho. Não, eu ia falar alguma coisa de filho. Ah, tá, lembrei. Porque daí foi assim, a Karina engravidou, daí a gente, né, se estruturando e tal. Eu engravidei, daí começou a pandemia, e depois disso, daí o escritório deu um boom. Porque, assim, final ali da pandemia, já tava todo mundo querendo reformar. Então a gente teve esse daí também um aprendizado, assim, que... Foi tudo junto ao mesmo tempo. Não, a gente teve que crescer, aumentar a equipe, se reestruturar após pandemia, com 2 bebezinhos, sabe? Então foi pesado, não foi fácil. Eles não mexiam em CAD ainda, nada. Não mexiam em CAD. Mas eram se vira nos 30. A gente trabalhava 10 da noite, 11 horas, quando dava tempo. Não, e tem que aproveitar a demanda, né? Exato. Só que não pode perder a saúde mental também, exatamente, né? Exatamente. Porque não tem como trabalhar 24 horas. Você consegue trabalhar um dia, talvez. O segundo você já morre. Não, e a gente, eu e Renata, a gente pelo menos segue uma linha de maternidade iguais, que a gente também quer ter tempo pra estar com os filhos, né? A gente também quer levar eles pra escola. Não é só pra dar lucro, né? No futuro. Levar no balé, levar em não sei o que. A gente quer ter esse momento com eles. Então a gente tem que se organizar muito bem pra conseguir fazer tudo isso. Não, e é complexo isso, né? Porque você tem que... a empresa, como o escritório de arquitetura, vocês conseguem conciliar entre vocês. E os clientes precisam estar cientes também que existem obrigações fora do escritório que precisam ser cumpridas. Então, se vocês não podem ir trabalhar numa parte da manhã porque tem que ir no médico, vocês não podem trabalhar na parte da manhã porque tem que ir no médico. Não, querendo ou não, inicialmente o nosso rendimento caiu muito, né? E a gente teve que aprender a otimizar melhor o nosso tempo de trabalho. Isso foi nosso maior aprendizado. É que você não ganha energia, né? Quando nasce um filho, por exemplo. Você tem que dividir. A gente teve que aprender a ser mais ágeis, sabe? Então, isso eu acho que foi belo um aprendizado. A gente aprendeu muito a como gerenciar melhor o nosso tempo. Esse é o maior aprendizado da maternidade. Pra gente conseguir gerenciar dentro daquilo que a gente tem. Não é mais aquela coisa, beleza, vou ficar trabalhando até 8 da noite e tudo bem. Não, a gente tem horários e vamos aprender a gerenciar isso. Só que daí como juntou muita coisa ao mesmo tempo, né? Que foi maternidade, pandemia, escritório crescendo e a gente contratando equipe, a gente teve esse período assim para se adaptar. Mas, por um lado, também, graças a Deus, que, né, assim, foi bom da gente dessa nossa maternidade perto, porque daí uma entende a outra. Uma entende a outra. O filho fica doente, para tudo, fica com o filho, não tem o que fazer. Desmarca a reunião, paciência, sabe? E isso algo, assim, não pejorativo da mulher, mas, assim, a carreira profissional do homem, isso não acontece, né? E para nós, mulheres... É um momento delicado, porque a gente... Você não pode simplesmente desvincular ali, né? Tipo... Não, e a gente... alguém pra dar mamar e tá resolvido. Não, e a gente acaba dando um passinho um pouquinho pra trás por conta que você realmente não tem tempo. Então... dá uma leve diferença ali da carreira do homem e da mulher nesse momento. É bem mais complexo, né? porque não são 9 meses, né? Porque você tem mais tempo ali que ainda você precisa de uma mega atenção e isso não acaba simplesmente, né? Que bom, vai ser só mais 1 ano e meio aqui. Não, a gente tem que aprender a gerenciar, né? Por um lado, de a gente ter uma empresa é bom porque a gente tem essa liberdade, né? De deu 5 da tarde, tem um dia que a Renata leva a filhinha dela pra natação, final da tarde ela sai, né, para de trabalhar bem antes do que o normal. E tá tudo bem, é o que a gente quer, né? Mas, por outro lado, a gente não teve licença maternidade de 1 ano, né? Com 2 meses já tava ali, amamentando, falando no telefone, gerindo obra.
Que por um lado também foi uma escolha nossa, porque isso, assim, o escritório cresceu, a gente também queria dar essa atenção pro escritório, a gente quer fazer acontecer, e bem, são esses 9 anos de amor, a gente tem, né, mais o filho, que é o Orkit, então cada uma tem um filho e a gente tem esse filho junto, que é o Orkit, então... Aí a gente e a vida continua, o filho você tem pro mundo, né? Isso, uma hora o filho vai embora. Então a gente não... Eu e a Renata, a gente nunca teve essa filosofia, não, vamos parar tudo, ficar, né, criar nosso filho, e a gente sempre tentou ter um equilíbrio ali, sabe? Mas é um desafio. É complexo porque obra, essa é uma das questões, eu acho que mais complexas dentro da arquitetura, porque vamos imaginar que vai entrar gente hoje para o universo da arquitetura, vai ser bem mais tecnológico, claro, já tem o BIM estourando aí e tal. Só que uma coisa que o pessoal entra querendo, eu manjo muito de artes, eu manjo muito de desenho, eu manjo muito de computador e tal. Só que você ainda tem que aprender a gerenciar problemas, por exemplo. E isso daí é um negócio que não, acho que nem com curso, sei lá, você consegue. A gente tinha que fazer psicologia também. Tinha que ter um ano pelo menos ali, porque isso, dependendo de como vocês recebem os problemas e tal, isso, nossa, detona a pessoa, né? Porque a energia é consumida ali totalmente por causa dos probleminhas que vocês comentaram que, nossa, eu ficava sem dormir, ficava isso, aquilo e tal. E isso daí conciliando junto com maternidade, escritório crescendo, e problema, quanto mais obras, mais problemas tem, né? Que é, tipo, não problema de dificuldades e tal, mas são pontos de atenção ali e tal. Com certeza, isso é muito complexo, né? Muito complexo. Porque daí o dia tem 24 horas, mas tem que tirar um tempo pra dormir, daí um tempo pra dar atenção pra família, e mais um tempo. E daí, caramba, você tem, ou se vocês aprendem a gerenciar o tempo, ou simplesmente aprender a gerenciar o tempo, com certeza. Mas assim, agora o filho da Karina vai fazer 4, a minha vai fazer 3, então a gente já tá entrando de aprender a gerenciar o tempo e aprender a gerenciar essas questões de obra, né? A gente sabe que a gente tem uma questão de obra antes, né? No começo do escritório, meu Deus, como que a gente vai fazer pra resolver? Nossa, eu não dormia, hoje em dia hoje sabe o que dá problema, como que a gente tem pra fazer pra resolver, vamos lá, vamos atrás, resolve, e uma eu acho coisa que o por vez. importante, a gente sempre fala isso para os clientes, obra sempre vai dar problema. Não existe uma obra perfeita, né? O importante é você ter fornecedores envolvidos e mão de obra contratada que estejam dispostos a resolver o problema. Minimiza o máximo possível. Exato. Então, porque tem fornecedor que você contrata que foge, né? Tem arquiteto que foge do problema. E a gente é um escritório que a gente assume o problema e a gente tenta resolver e minimizá-lo da melhor forma possível junto com os fornecedores. Então, eu acho que isso é o principal na contratação de um bom profissional, até de fornecedores, né? Sim. Porque o cliente, isso eu ouvi alguém falando também, porque o cliente não pode contratar só por estilo, ele tem que realmente ver se bate empatia e se a pessoa é capacitada, vamos dizer assim. Com certeza. Porque existem, não é história, né, de gente que, tipo, esquiva do problema e vai empurrando com a barriga, daí fala no final que ele já não tem como resolver mais. Fica botando a culpa no outro. Achando culpado, né? Exato. E não resolve e tal. E pro cliente é sempre uma perda. O cliente não quer nem saber quem é culpado ou quem não é, ele quer que resolva o problema, né? Então eu acho por isso que é bom estar embasado, né? Exato. Porque isso forma a empresa também, né? Tipo, o pessoal comenta muito de fornecedor e tal, e isso faz o escritório ter um diferencial, porque não quer dizer que o fornecedor mais caro vai ser o melhor, mas o fornecedor que dá o embasamento, dá o sossego para você poder levar alguém para nadar ali, né? Eu não vou chamar de estagiário ainda, porque vai que o Ministério do Trabalho pega aqui, mas esse sono bem dormido faz parte disso tudo, né? Vocês estruturam a empresa, aprendem como fazer, pegam experiência e depois entendem como que trabalha com os fornecedores, como trabalha com o cliente também, né? Porque eu acho que se der muita liberdade para o cliente, acaba complicando também, né? Ele se envolve em problemas. Né? Ou dele não entender o estilo de trabalho de vocês, Exato. né? Porque uma frase que um
pensamento que um arquiteto falou uma vez é que eu também tenho vida, basicamente. Eu não, a minha vida não é só o escritório. Eu saio final de semana, eu gosto de viajar, eu gosto disso e aquilo. E isso acaba nunca entrando na jogada, né? Pra muitos clientes. Não, e tem cliente que não entende, que manda mensagem domingo, sábado, né? E exige que responda e tal. A gente hoje já chegou num estágio assim que a gente entende. É trabalho, é hora de responder, é hora de responder. Das 6 da tarde, né? A gente só responde se é algo muito urgente, se a pessoa realmente está esperando aquela resposta. Se não, é para segunda-feira, a partir das 8, a gente está disponível. Isso, sabe? É uma briga muito grande no mercado em si, porque é uma prática não ruim, mas não é saudável ter 100% de liberdade para o cliente, né? Porque e não sei, na minha visão não pode ser um privilégio, um benefício do cliente também, porque senão começa a não fazer sentido, né? Ter um trabalho assim, vocês podem gostar muito do que fazer, mas passa 3 anos, vocês estão de saco cheio já. Mas isso também acho que é muito do teu posicionamento inicial com o cliente, né? Se desde o começo você dá essa liberdade para ele vai deitar e rolar em cima de você, né? Agora, se desde o começo ele já entende que você é um profissional que trabalha das 8 às 18, né? Que à noite você não vai... Tá disponível ali de abrir o projeto, ver uma medida, responder ali na hora. Mas que às 8 da manhã ele vai ter essa resposta, tá tudo certo. Isso não é um desrespeito, não é né? A gente dá toda a atenção possível. A gente tem muito cliente que manda assim, meninas... não precisam responder agora, né? Manda 10 horas da noite, mas já vou mandar aqui, porque daí quando vocês verem, vocês já dão uma olhadinha e tal, aí primeiro horário do dia a gente já senta, já organiza as coisas. E até uma coisa que eu queria falar que é muito importante é que também o nosso escritório é composto de duas pessoas, então também a gente teve que entender como que cada uma poderia fazer o seu melhor dentro do escritório, né? Então a gente faz até uma mentoria e dentro disso daí também a gente conseguiu... Sabe, assim, o que a Renata faz melhor, o que a Karina faz melhor, muitas coisas a gente ainda faz junto, tipo criação, coisas assim, as duas querem participar, é legal, mas a gente também já conseguiu organizar isso dentro do escritório, então aí pro cliente já fica fácil de entender, sabe, fácil de entender para que lado tá indo o projeto, o que a gente tem para explicar, qual que é a nossa base. Com quem que ele tem que falar, né? A gente sempre tá disponível nós duas, mas a Renata é mais técnica, ela resolve mais parte de obra e tal, eu sou da parte mais de compra, definição das coisas. Então... Não, isso é legal. Isso é uma inteligência legal também de se aplicar, né? Porque dividindo, dificilmente vocês duas vão ter aptidão exatamente iguais para as mesmas coisas. Se tiver, beleza, dá para separar uma e outra de qualquer forma, mas é muito mais fácil você lidar com um problema técnico, por exemplo, jogar a Karina para outro lugar que ela gosta mais e tem mais aptidão, porque daí flui o tempo melhor, vocês fazem mais rápido e para o cliente é muito bom isso, porque sobra mais tempo para... Ele sente mais segurança, né? De perceber. Não, assim. foi bem importante essa evolução minha e da Renata, assim, de entender as qualidades de cada uma. É que a gente é treinado pra fazer tudo, né? Exato. Isso, exatamente. E como a gente começou ainda muito novinhas, né? A gente fazia todo mundo tudo no começo. Então... E teve, claro, que tem aquele processo, como a gente falou, para as duas aprenderem. Exato. Mas depois desse processo a gente teve que entender qual que era o caminho. Porque a gente até fez testes, né? Uma época cada uma lidava com um projeto, do começo ao fim. Pra ver se ia dar certo. Depois a gente começou a entender que era importante nós duas estarmos envolvidas no processo de todos os projetos juntas. Então a gente começou a ver qual eram as qualidades de cada uma e a gente se encaixou isso dentro de todos os projetos. Então hoje a Renata fica mais nessa parte técnica, de detalhes, de execução de obra. Eu fico mais na parte de definição de acabamentos, compras, lidar com os clientes com relação a isso, né, da parte de modelagem final, de criação.
Então a gente se encontrou assim de uma forma que a gente se complementa bem, sabe? E então, essa complementação é legal da sociedade, né? Sim, porque, muito. tipo, é uma união estável, que não é um casamento propriamente dito, mas vocês têm que se dar mais do bem. que um casamento. Exatamente. Talvez é pior, né? Porque tem mais responsabilidades ainda. E pro cliente é muito bom ter esse respaldo de dentro de sociedade, vocês duas conseguirem resolver todos os problemas. Talvez não são as duas que vão resolver aquele ponto, mas uma tem confiança na outra que vai sair, tranquilo. O cliente convive com nós duas, né? Não é assim, é só a Renata ou é só a Karina, né? Reuniões está sempre nós duas juntas. A gente, né, tenta priorizar isso para ele ter esse contato e essa liberdade com nós duas, sabe? Então isso é bacana. E é legal isso do ponto de vista societário, porque, tipo, dividir obrigações é um negócio bom, né? E vocês duas têm confiança uma na outra de falar assim, eu acho que dá pra gente melhorar nesse ponto que é o que você tá executando. Exato. Né? E uma com a outra, porque pra crescer tem que enxugar. Eventualmente, em algum momento, vocês vão precisar enxugar alguma parte para poder alavancar em outra, né? Então, a gente precisa de mais tempo. Não dá para contratar mais 2 pessoas agora. Vamos contratar uma pessoa, só que vamos melhorar o processo para ela ser mais assertiva. E esse jogo é muito dinâmico, Exato, né? Porque do ano passado para esse ano mudou muita coisa. Do ano retrasado para o ano passado também. E daí chegou a pandemia para estourar tudo aí. Para mudar tudo que a gente tava imaginando. E hoje em dia vocês focam mais em projetos residenciais, comerciais, clínicas de depilação, talvez? Esse não. Não, o nosso nicho é basicamente residencial, mas a gente tem focado também em clínicas médicas. É uma outra vertente de nicho que a gente quer entrar também. A gente já fez algumas clínicas. Então são essas duas, assim, mas é basicamente residencial e clínicas médicas. Porque clínica é um serviço mais complexo porque o horário é um pouco diferente para trabalhar, né? Exato, clínicas médicas você tem que ter esse horário fora de hora também. Porque assim, médico só consegue ter reunião de noite, fim de semana. A gente sempre, né? Isso acontece à noite. Horário noite, fora de horário comercial, então a gente tá cientes disso. Mas a gente gosta bastante dessa parte de clínica médica. São projetos mais dinâmicos, mais rápidos, né? Os residenciais, eles é um processo mais longo, né? De é mais moroso, né? E tal. Até porque mais pessoal, né? Envolve exatamente. muita decisão da pessoa e tal. E as clínicas, eles querem o negócio pronto. Quer faturar já, quer atender e tal. E eles nos dão uma liberdade criativa, né? Não sei se liberdade criativa, mas a gente consegue usar mais em clínicas, assim. Então, é bacana. E é legal que são 2 vertentes, né? Porque o residencial se foca muito na funcionalidade, não que na clínica não, mas a funcionalidade, o desejo do cliente, ele vai ser o core do negócio, 100% ali. E a clínica pode ser que vai focar bastante nisso, mas tem que ser uma obra rápida, então se aquele revestimento vai demorar 6 meses para chegar, corta, nesse momento já não vai ter mais e vai entrar outro e tal, porque um vai focar mais talvez no lucro, não no lucro, mas quer atender o cliente com qualidade e tal, enquanto a casa a pessoa vai morar, então ela quer o conforto. Se a luz for mais cara, ela vai colocar, talvez, porque ela vai morar lá. E a clínica, às vezes, vai priorizar um serviço mais rápido para atender São vertentes bem diferentes, né? Eu acho que os dois são muito funcionais, mas é diferente, assim, porque a clínica tem o fluxograma, tem as salas que precisam ter. Já tem legislação, tem legislação, e tudo isso. A casa... Ela é muito orgânica, né? O cliente pode querer uma lareira de um lado da sala, como ele pode querer a lareira do outro lado da sala. E não tem uma legislação para isso. Você faz da forma que ele quer. Ele pode querer a poltrona baixa ou a poltrona alta. Já na clínica, a gente prioriza fazer uma poltrona que fique confortável para o paciente. Então, são funcionalidades bem diferentes, sabe? A legislação, vocês acham que ajuda nesse sentido? Porque daí, como tem algumas coisas que são obrigação... Já tá desenhado, escrito na pedra que no projeto vai ter que ter e ponto, né? Com certeza. Então daí também diminui um pouco da... E acho que é por isso que é muito importante, nesses casos, você ter
você nichar, né? Que nem a gente tá querendo entrar num nicho agora de clínicas médicas, essa outra vertente do residencial. Justamente por isso, porque a gente já tá se inteirando e tendo já está conseguindo ter esse conhecimento na ponta da língua da legislação, da vigilância sanitária e tudo mais. Porque é coisa pra caramba, né? A gente não faz hospital, por exemplo, a gente não é especialista nisso, né? Mas a gente já consegue ter uma base boa e otimização de tempo quando, né, o cliente já procura alguém nichado. Eu não sei se eu soube explicar direito. Não, porque é sempre o papo do especialista e o generalista, né? Quanto mais você entende daquele assunto, você consegue economizar pro cliente, né? Exato. Porque você entende bastante clínica médica, independente da que seja. Você sabe que vai precisar de tal equipamento, o padrão é mais ou menos assim. Exato. Então você já não vai gastar tempo, você vai poder cobrar mais barato ou fazer o cliente economizar um pouco mais em certos tipos de acabamentos. Tem uma otimização de tempo, de projeto e conhecimento também, né? Porque ainda mais clínica tem algumas exigências, né? Que provavelmente você não vai poder colocar certo tipo de material dentro do consultório, sei lá, alguma coisa assim. Então você já evita de ter que ir no fornecedor para entender que não precisa desse negócio. Exato. E daí você não especifica. Quando o cliente contrata alguém que não é do ramo, não é do nicho específico, aquela pessoa tem que ter todo um estudo em cima disso. Ela é formada, ela tá capacitada a fazer? Tá. Mas ela vai ter que, né, se afundar na legislação, ela vai ter que estudar, ela vai ter que falar com o fornecedor e tal. Não, e reprovar um negócio desse deve ser muito chato, né? Exato. Porque eles são implacáveis, né? Quem confere os detalhes é implacável. Então, se não passa, não passou, tem que arrumar. Você tem que arrancar a parede e ganhar a parede, né? Então, por isso que eu acho que o nicho, ele é, de certa forma, importante em todo tipo de profissão, né? Porque ele otimiza tempo pro profissional, ele, né, capacita o profissional com conhecimento que é um diferencial para ele. Então, a gente tem se capacitado cada vez mais em clínicas médicas, né? Já somos bem capacitadas no residencial, né? Isso já é bem fluido pra gente. É o macro, né? Tipo, sempre vai ter muito residencial. Sempre vai ter. Exato. E eu acho que entra muito nisso também do amor, né? A gente começou a fazer muito residencial e a gente pegou muito amor por isso. E essas clínicas também vieram muito assim, a gente apareceram, né? Foram aparecendo, foi algo bem natural. E a gente também tem bastante familiares médicos ou tem clínicas, então a gente já conhecia um pouco do processo e um pouco do meio, né? Meio, então a gente acaba se identificando, sabe? Acaba se identificando e acaba sendo também uma coisa gostosa pra gente descobrir, sabe? Exato. E legal porque tem que gostar, né? Tem que gostar, porque você não vai fazer... eu vou nichar aqui em circos, porque tá aparecendo um monte de circo, mas eu odeio fazer circo. Exato. Eu nem sei achar um nicho do além. Não, ele tem que aparecer pra você, né? Não vou em circo. E pra gente foi uma construção. O residencial, ele veio naturalmente e agora as clínicas médicas também estão vindo de forma natural pra gente. Isso é uma coisa, eu acho que é super importante, entendendo como empresárias e tal, que existe um negócio chamado nicho e que ele é importante, porque se você focar bastante energia ali, ele vai trazer tanto resultado quanto o Instagram que a gente tava conversando antes. Exato. Então, vou fazer mais propaganda de clínica ou vou fazer um marketing digital pago focado nesse público e tal. Entender esse tipo de coisa facilita muito o caminho, certeza, né? Porque senão vocês vão ter daqui 3 anos ter um clique, tipo, já perceberam que a gente tá fazendo, sei lá, 30 clínicas a gente já fez? Sem querer. Não, uma puxa a outra, né? A gente fez uma clínica agora de uma médica que ela é bem influente nas mídias, assim. E veio, assim, umas 3 propostas pós essa clínica, assim, de propaganda que viram no Instagram dela, sabe? Então, é bacana isso, Nossa, sabe? Isso eu acho que é o marketing mais legal, assim, o mais gratificante, né? Porque se fazer um projeto bom o suficiente para gerar um marketing gratuito lá na frente, através do cliente ainda, meu Deus do céu. É maravilhoso, né? Porque daí atender as expectativas do cliente, com certeza, senão ele falaria pra vocês, né? Não, ficou horrível e tal. Mas os outros olham e querem um negócio parecido, assim, seguindo a mesma vertente. Isso é um marketing muito legal. Super legal. Teve um dia que a gente tava lá até pra tirar foto e tal. Passou
2 médicos, porque é um prédio só de consultórios, passou lá, pessoal... É no DOC ali? Ou não? Pessoal, tô bem curioso pra ver, posso dar uma olhadinha? 2 entraram pra ver, assim... Então é bacana, assim, de ver esse resultado, assim, sabe? Porque, pô, é um esforço, né? É uma clínica que a gente tava falando, os horários já são um pouco diferenciados, é uma obra mais rápida, que se for dar um problema, tem que ser um problema rápido pra resolver rápido, não tem muito tempo e tal. E daí vir um agradecimento dessa forma, assim, é legal, né? É isso. Porque a mídia espontânea é muito interessante, né? Você tá É a melhor das mídias, né? Melhor das mídias. É gratuita, na maior parte das vezes, porque você não precisa fazer um caminho pro cliente passar lá dentro, né? Ele vai olhar e vai ver e simplesmente entrar em contato. Com certeza. Né? E é porque hoje no mercado tem muita forma de você fazer mídia, né? Só que no meio da arquitetura, tipo, talvez não compense, ninguém falou isso, se testou ou não, mas vou meter um outdoor no meio da rua com a foto das duas e o escritório. Mas tem, porque eu já vi. Tem? Então, talvez alguém tá tentando isso que a gente tá falando. Mas o projeto bem feito, bem postado lá no Instagram, tipo, isso vai trazer muitas pessoas com certeza, né? Com certeza. Entender que isso é importante. Porque no residencial a gente entra dentro da casa da pessoa, então, né, não é só uma foto que a pessoa vai ver, nossa, ela quer ver como que é a nossa forma de lidar com as coisas, como que é a nossa forma de lidar com o projeto. Então tem que ter, né, essa parte, assim, da empatia que eu tinha comentado para o cliente querer vir até gente e nas clínicas também, né? Também, nas clínicas também, porque o médico tá querendo fazer ali o melhor pro paciente dele. Então tem que ser um arquiteto que entenda isso também, né? Que senão vai ser um projeto vazio, né? É o famoso projeto de revista, de capa de revista ali. Fazer só pra ficar bonito, mas não funcional também. Porque daí o paciente vai entrar lá, mas vai ter uma poltrona linda que não é confortável. Ela é uma poltrona de... Enfim, então é essa junção das coisas que faz o projeto virar o projeto bem feito, né? Com certeza. Os clientes residenciais, eles acabam trazendo projetos comerciais pra vocês também ou não? Já tivemos. Porque isso é uma outra coisa, uma mídia espontânea legal que acaba acontecendo dentro do próprio projeto, que o cliente tem uma casa e daí quer uma na praia, ou ele tem uma clínica e quer fazer a casa é a clínica e tal. Não, a gente acontece bastante isso. E principalmente agora, como a gente já tem 9 anos de trajetória, né? A gente vai crescendo junto com a vida do cliente. Então, assim, a primeira casa deles, a gente fez, né? Daí tiveram filhos, se mudaram, a gente fez o quartinho do filho. Daí abriu uma clínica, fizemos a clínica. Daí se mudaram para a casa oficial da vida, a gente está fazendo a casa da vida. Então é legal esse crescimento nosso, porque o cliente, ele cresce junto com a gente, assim, sabe? Isso é bacana legal, de ver, assim. Ver a trajetória. Que é a mesma coisa que vocês, né? Então, estavam no momento e agora já tem filho. Talvez o médico vai atender, vai ver, e daí mais pra frente vocês vão ter mais um filho. Exato. E esse crescimento é muito importante no meio da arquitetura, né? Porque o boca a boca é muito forte. Então, você pega o cliente, faz um serviço bem feito, você quer permanecer com esse cliente caso ele tenha alguma outra demanda, né? Com certeza. E é bom que não deixe escapar. Não, e assim, é importante até essa nossa vida pessoal, com tantas coisas, porque daí a gente consegue entender também como é que é a vida do cliente, né? Porque a gente pega muito cliente que já tem, né, casado, com 2 filhos. Que tá no mesmo, não é nível de vida, no mesmo momento de vida a gente já consegue entender melhor. Vamos fazer uma brinquedoteca? Precisa fazer uma brinquedoteca, né? Aquela que tá meio... Se comunicam por pensamento, né, já. Brinquedoteca precisa. É legal, porque a gente tem bastante clientes que estão no mesmo momento de vida que a gente e caminharam junto com a gente. Então, quando a gente era lá novinhas, eles também eram novinhos, estavam começando, então não entendiam muito também e foram crescendo com a gente. Então, isso é bem legal. Estar no mesmo momento da vida também é legal, né? Que os clientes, porque daí a empatia ela vem meio que de forma automática, com quase. certeza. Né? Tipo, troquei de carro.
o cliente acabou de trocar de carro também, então o papo fica mais fácil, vocês se conhecem melhor. Tem filho? Não, também tenho. Então, porque isso é uma coisa que a empatia é uma coisa que você não consegue forçar no cliente. Ela é natural. Quando você tenta forçar, fica um negócio Exato. meio constrangedor, eu acho, Total. E os clientes, eles têm que ter essa empatia com vocês para que o projeto corra de uma forma legal, né? Afinal, a gente vai passar um bom tempo com eles, né? O processo de obra, projeto é um convívio ali bem intenso, né? Então, se não tiver empatia... É que daí eu acho que o cliente acaba nem chegando, né? Exato. Porque, tipo, o cliente que vai buscar no Instagram, ele vai ver o vídeo de vocês, vai ver o vídeo de outro, vai ver os projetos e tal, mas, ele se identificou mais com vocês pela forma que vocês trabalham, gostou do estilo que vocês usam e tal, ele vai fazer com vocês, independente se for mais caro que o outro, talvez, e tal, porque a empatia conta muito pro andamento do projeto, com né? certeza. Como vocês vão lidar com problemas, ou como ele vai lidar com problemas, ou, né? Isso faz muito sentido no andar da carruagem, né? Se não tiver empatia no meio do projeto, putz, você já sabe que com certeza. O negócio vai dar um problemão. Mas, gente, muito obrigado por participar. Nossa, já passou, né? Já passou. Parece eu achei que uma hora era bastante. Passou assim, né? Vocês não acreditaram em mim, eu falei que vai aparecer. Parecia que passou 20 minutos, na verdade passou uma hora e pouco. Sim. Mas, gente, muito obrigado por terem aceitado vocês pelo convite. Foi um prazer receber vocês aqui, conhecer um pouquinho mais. Obrigada. E é isso daí. Gente, obrigada. Obrigada aí quem acompanhou a gente até o final. Então, não esqueçam de seguir o Estúdio Arkit nas redes sociais lá. Próximo bloco também. Arkit nas redes sociais lá. Próximo bloco também. Então, continue acompanhando a gente aí. A gente fica por aí.